na videoaula de hoje vamos falar sobre Revolução Industrial. Bom, Revolução Industrial é um evento que começa lá em 1750 com a invenção da máquina a vapor na Inglaterra. Bom, para algumas linhas da historiografia, a Revolução Industrial começou em 1750 e até hoje não acabou. Está num processo de desenvolvimento constante, apenas com atualizações tecnológicas, mas que na sua estrutura não teve mudança nenhuma. Outras linhas falam da segunda Revolução Industrial, que acontece no século XIX, com a introdução ali de algumas técnicas e principalmente da aliança do capital financeiro com o capital produtivo. Outras linhas falam que a gente já chegou na quinta Revolução Industrial, com o advento da tecnologia de informação, o uso da internet, entre outras coisas. Nessa videoaula aqui, a gente vai falar simplesmente do que foi a primeira Revolução Industrial e como ela vai mudar a forma de relação com o trabalho. Vamos começar então falando da invenção da máquina a vapor. Bom, o que foi a máquina a vapor? Com certeza você tem um protótipo de máquina a vapor aí na sua casa. Você chama ela de panela de pressão, tá? Pensa, o que é uma panela de pressão? É uma caldeira onde você coloca água e os alimentos que você vai cozinhar lá, e na hora que você bota no fogo, aquilo começa a ferver. Bom, essa fervura da água vai levar a água a passar do estado líquido para o estado gasoso, e a água no estado gasoso ocupa mais espaço. Como não tem para onde esse vapor sair, ele fica pressionado lá dentro, gerando mais e mais calor. Só que se a pressão for muito grande, aquele troço explode. Por isso tem uma válvula no topo da sua panela de pressão que fica soltando aquele chiadinho irritante, né, enquanto está agindo o cozimento. Para que serve aquela válvula? Para evitar que o negócio exploda. Então acontece o quê? A pressão do vapor vai levantar aquele contrapeso e vai deixar o gás escapar. Pois é, ao invés daquele vapor simplesmente empurrar o contrapeso e deixar o gás escapar, vamos imaginar de uma forma mais produtiva isso. E se esse vapor preso naquela caldeira começar a empurrar o contrapeso, mas se esse contrapeso tiver um segundo papel, um papel de êmbolo, que vai empurrar uma biela, que vai girar um eixo e que vai gerar um movimento constante. Pois é, a invenção da máquina a vapor gerou isso, movimento constante. Isso já existia há algum tempo atrás, não era uma novidade completa em 1750, é só você pensar no que era a roda d'água. A diferença é que com a roda d'água você precisava de um curso d'água e você precisava de um desnível de terreno, né? E aí então esse movimento constante tinha que estar preso a um determinado local. Com a invenção da máquina a vapor, isso se desligou, né? Você não estava mais dependente da natureza, você podia colocar sua máquina a vapor em qualquer lugar, então você poderia ter um movimento constante e linear em que local você quisesse, o que vai auxiliar em muito o desenvolvimento da indústria. Bom, vamos lá então. Não é simplesmente a máquina a vapor que gera o desenvolvimento da indústria, né? É todo um processo de construção mental que está ocorrendo lá há pelo menos uns 400 anos antes da Revolução Industrial. Que é a evolução que vai da oficina de artesanato até finalmente a indústria. Que passos que ocorrem para gerar essa transformação? Então vamos lá, vamos voltando lá para a Idade Média, lá no surgimento dos burgos, no renascimento das cidades, onde vai aparecer lá as oficinas de artesanato. Então vamos pensando como é que funcionava ali na oficina. Imagina o seguinte, imagina aqui que esse martelo é uma mercadoria que alguém produz lá numa oficina de artesanato. Como é que se produz o martelo? Bom, tem lá o cara que conhece toda a técnica da metalurgia, né, para poder fazer a parte de metal do martelo, e também da carpintaria para preparar o cabo, beleza? Então, lá esse mestre artesão que tem o conhecimento de toda a produção, né, vai lá e forja o seu martelo, forja a cabeça do martelo, corta o cabo, enfia nele, pronto, tirou uma ferramenta. E o cara faz isso aí sozinho, né? Ou seja, antes do martelo existir materialmente, o martelo existia dentro da cabeça do mestre artesão que foi lá e construiu a mercadoria para ser vendida. Percebe que para o cara fazer todo esse processo, saindo daquela abstração mental até a concretização, demora um tempo e tem um gasto gigantesco nisso aí. Não gasto de material simplesmente,
mas um gasto de energia, né? Um gasto de tempo que o cara assim, ele vai estar morando, vestindo, comendo, né? E que aquele martelo tem que pagar tudo isso. Ou seja, a gente está falando de uma produção em pequena escala e muito cara. Bem, ainda na Idade Média se deu um salto produtivo da passagem da oficina de artesanato para manufatura. Bom, eu falo um pouquinho sobre isso aí no vídeo que eu falei sobre corporações de ofício. Se você não viu, ó, vai lá, vou botar o link, vai lá e assista. Mas o que é importante da manufatura para esse processo que a gente está falando? A manufatura foi o quê? Bom, manufatura vem de mano, mão, fatura, fazer, né? O fazer com as mãos, né? Como é que funcionava a manufatura? Tem lá o dono da oficina que produz ferramentas como o martelo. Bom, ao invés de tirar o projeto da sua abstração mental, ir até a matéria-prima, forjar o metal, cortar a madeira, moldar tudo, encaixar uma peça na outra e chegar na ferramenta final, o que o cara fazia? Ele contratava um cara que era especialista em trabalho com metal, um outro cara que era especialista em trabalho com madeira. Cada um deles ia fazer uma parte da produção. Só que, vê, uma ferramenta tão simples quanto essa, formada só de duas peças, uma de metal, uma de madeira, tem aqui um encaixe ideal. Se cada um fizer o martelo de acordo com o que estava na sua projeção mental, essas duas peças não vão se encaixar. Ou seja, de onde saiu o projeto de construção do martelo? Não brotou mais da abstração do cara que está produzindo. Partiu de um projeto do dono da manufatura, que passou para cada um o que cada um deveria fazer, dentro de uma determinada especificação. O que virou o trabalhador dessa manufatura? Ele não é mais o criador. Ele começou a gerar um processo de alienação do trabalho. Como assim alienação do trabalho? Alienação vem da palavra alien, alienígena, tem a mesma raiz. Bom, um alienígena é alguém de outro mundo, né? A alienação do trabalho gerada por esse primeiro passo, né? Por esse salto aí da oficina de artesanato para a manufatura, fez com que o trabalhador estivesse em outro mundo que não no mundo do trabalho. Por quê? A construção da mercadoria não é mais uma projeção de quem trabalha, mas do dono da manufatura, que imaginou todo aquele processo e que levou à construção de uma determinada mercadoria. Lembra, estou falando, estamos falando de uma ferramenta extremamente simples. Imagina quando estiver falando de algo mais complexo. E não precisa ser um computador, não precisa ser uma máquina complexa, pode ser um sapato, pode ser uma agulha, que é mais complexa que isso. Imagina a quantidade de processo para formar uma agulha, que o Adam Smith usa esse exemplo no trabalho dele, né, da Riqueza das Nações, que ele fala o corte do arame, fazer a ponta, fazer a cabeça, né, polir. É uma série de processos para construir uma ferramenta aparentemente muito simples. Tá? Mas cada trabalhador vai ter apenas uma fração da função. Imagina, por exemplo, que o cara que faz o cabo desse martelo, ele não precisa saber que o que vai sair no final é um martelo. Óbvio, o cara que faz a cabeça sabe que ele está fazendo um martelo. Mas o cara que faz o cabo pode estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, que não precisa ser um martelo no final. Pode ser, sei lá, um machado, um enxadão, não sei, né? Mas ele pode fazer uma série de ferramentas que se encaixem nesse cabo. Se a preocupação do cara é apenas fazer o cabo, ele não precisa saber o que é o resultado da produção. Quando a gente chega à Revolução Industrial, o que aconteceu? A gente saiu da manufatura para a maquinofatura. Ou seja, a gente deixa de fazer com a mão e passa a fazer com a máquina. Você começa a transferir a técnica da produção da mão para a máquina, o que vai ampliar esse processo que a gente chama de alienação do trabalho. Vê, com o avanço tecnológico permitido pela Revolução Industrial, o que vai acontecer? O trabalhador vai deixar de ser um realizador de trabalho, mas vai passar a ser um operário.
Pega essa palavra operário. Operário é aquele que opera. Opera o quê? Opera a máquina. Quem é que faz o trabalho? Quem faz o trabalho é a máquina. O operador é apenas aquele cara que bota a máquina para funcionar. Cara, no período da segunda revolução industrial, vai aparecer um sujeito que vai ter uma sacada muito importante para reconhecer esse novo tipo de trabalhador que surgiu a partir da revolução industrial. Quem teve essa ideia foi um cara chamado Henry Ford, né? Esse nome já deve te levar a pensar quem que é esse cara, né? Pois é, o criador da Ford, né? Um dos primeiros caras a fazer automóvel em linha de produção, tá? Já tinha um cara antes, em qualquer outra aula eu falo sobre isso aí. Mas foi o primeiro cara a pensar nesse trabalho em linha de produção, uma produção de grande escala, né? E ele tinha uma expressão muito interessante para definir o que era o operário. Ele chamava o operário de macaco adestrado. Pois é, o nome pode parecer bastante pejorativo, mas ao que parece aí o Henry Ford era um cara bastante bem-humorado, né? E era um cara que tinha umas sacadas geniais para definir essas relações de trabalho. Lógico, tem um pouquinho de preconceito nessa lógica aí, mas que humor não tem preconceito, né? Então, essa jogada aí que ele chama do macaco adestrado, ele está dizendo o quê? Quem que é o trabalhador? É um cara que não precisa ser muito inteligente. Ele precisa ter uma habilidade motora, ele precisa ter uma habilidade de trabalho, mas não precisa ter uma capacidade intelectual, porque a capacidade intelectual está no cara que desenvolve o projeto e no cara que aplica o projeto à máquina. O cara que opera a máquina, não. Justamente por isso, esse cara que opera a máquina não precisa de um grande salário. Afinal de contas, se ele é um macaco adestrado, dá a banana para ele que ele vai ficar feliz. Chega então um problema gerado pela Revolução Industrial. Problema, forma de dizer, porque isso foi solucionado pelo próprio processo da Revolução. Que era o quê? A quantidade de produtos. Segundo Adam Smith, né, pai do liberalismo econômico, o preço de uma mercadoria está ligado a um equilíbrio entre oferta e procura. Se tem muita oferta de mercadoria e pouca procura, o preço da mercadoria cai. Se tem pouca oferta de mercadoria e muita procura, o preço sobe. O que estava acontecendo? Com a produção muito grande gerada pela Revolução Industrial, você tinha muita oferta de mercadoria. Essa muita oferta de mercadoria, obviamente, ia gerar uma queda de preços. Por um lado, isso podia ser muito positivo, porque com a mercadoria barata, muito mais gente poderia comprar, muito mais gente poderia ir atrás dessa mercadoria, que antes estava reservado a muito poucas pessoas. Só que existe um limite nessa queda do preço. Por quê? Cara, vamos pensando, se você está produzindo, você tem gastos com matéria-prima, com energia, com manutenção de máquina, com salário de trabalhador, né? E se você chegar a todo esse gasto, imagina lá, vamos voltar ao meu exemplo do martelo. Imagina lá que para fazer esse martelo, eu tenha gasto ali R$5. E eu vendo esse martelo a R$20. Beleza? Bom, eu posso vender esse martelo a 10? Posso, eu ainda vou estar com lucro, né? Se eu vender, eu já tô com 100% de lucro se eu vender a 10. Eu posso vender a 9, posso vender a 8, posso vender a 7, posso vender a 6, eu posso vender a R$5,01. Menos que isso não. Porque se eu vender isso aqui a R$5, para que eu produzi? Se tudo que entrou foi para superar os gastos para a produção. Não, eu tenho que ter lucro. Então eu tenho um limite nessa queda. Então eu não posso baixar o preço o tempo todo. Então qual solução que eu tenho que buscar? Cara, eu tenho que dar um jeito para reequilibrar essa balança. Se continua tendo muita oferta e pouca procura, ou eu paro de produzir, ou eu aumento a procura. Como é que eu aumento a procura? Propaganda, por exemplo. Né? Eu posso assim tentar convencer as pessoas que o meu produto é melhor, tentar convencer as pessoas que elas precisam do meu produto, mesmo que elas não precisem, tá? Para que elas consumam cada vez mais. Pensa no que é a economia hoje, pensa ali na quantidade de produtos que você consome e que na verdade você não precisaria deles. A quantidade de produtos que você troca frequentemente e que não é essencial que você os troque, porque o produto antigo ainda te serve muito bem. Mas você é convencido pela indústria que você precisa disso aí, né? Porque a indústria precisa se readaptar e se reconstruir o tempo todo para gerar consumo.
Um dos efeitos que vai ter da Revolução Industrial, por exemplo, foi o processo de independência das Américas. Porque vamos pensando, olha as datas, 1750 começa a Revolução Industrial na Inglaterra. O que era a América? A América era um domínio, um monopólio de Portugal e Espanha, né, com um ou outro territóriozinho ali de ocupação inglesa, ocupação francesa. A Inglaterra está com problema. A Inglaterra precisa vender esses produtos. A Inglaterra, obviamente, vai auxiliar os processos de independência na América, dando apoio a todo o movimento que vai surgir aqui desse lado do Atlântico, né? Por que a Inglaterra estava fazendo isso? Porque estava pensando na liberdade dos povos? Não, porque estava pensando em consumo. Toda a Revolução Industrial está ligada diretamente a essa necessidade de consumo, o que vai fazer com que a gente mude nosso posicionamento, tanto diante do trabalho, cada vez mais alienado, quanto diante do consumo, cada vez mais necessário. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Diz sua opinião, diz por que gostou, diz por que não gostou. Essa foi a Prancheta do Seu Tônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.